Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Cuidado do Alto. Um momento para olharmos para dentro, mas sem deixar de olharmos para o alto. Eu sou Grace, host desse podcast, e o meu maior objetivo aqui é que a gente possa bater um papo, conversar num ambiente, nessa casinha aqui que está nascendo agora, esse ambiente seguro, confortável, cheio de amor, de acolhimento, e que de fato a gente tire esse tempinho para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, mas entendendo que o autocuidado da mulher cristã tem um propósito. E o propósito é exatamente manter Deus no centro da nossa vida e não a gente. Então, vamos ter várias temáticas aqui em comemoração aos meus 30 aninhos, que é hoje, inclusive, no dia que eu estou dando esse start nesse projeto que está guardado, engavetado, há uns 2 anos já, e que enfim chegou. E em comemoração aos meus 30 anos, vamos ter 30 episódios aí, consecutivos, um atrás do outro, e depois a gente vai vendo como que vai ficar essa frequência, tá bom? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar muitas coisas desse universo de autodesenvolvimento com esse propósito de nos aperfeiçoarmos, para que nós possamos nos encontrarmos bem na volta de Cristo e para glorificar o seu nome também. Hoje estamos com esse assunto maravilhoso, que é resgatando a autoestima. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei se você está com uma boa autoestima, ou se a autoestima está lá no pé. E a autoestima nada mais é do que a nossa percepção sobre nós mesmos, né? A forma como nós temos olhado. Todo dia, quando você se olha no espelho, você responde essa pergunta: quem é essa pessoa que está aí, que eu estou olhando? E todo dia você responde isso de alguma forma. Você olha para você e você pode pensar: nossa, estou exausta. Essa mulher é uma mulher forte, é uma mulher corajosa, é uma mulher fracassada, é uma mulher derrotada, é uma mulher perdida. Não sei qual é o nome que você tem dado diariamente quando você se olha no espelho. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: onde está o seu valor hoje, no dia de hoje? Onde está o seu valor? Onde você costuma colocar o seu valor, que você diz assim: quando isso acontece, eu me sinto de fato valiosa. Eu me sinto de fato com uma boa autoestima. Eu entendo e reconheço o meu valor. Eu me sinto, poxa, eu tenho valor mesmo. É quando o que acontece? A gente costuma medir, avaliar a nossa autoestima e o nosso valor sobre o argumento fundamentado no tamanho, onde as diferenças de tamanho coincidem com as diferenças de valor. Já te explico. A gente acaba vendo tudo aquilo que é grande em tamanho, em quantidade, como tendo muito valor. Por exemplo, fulana tem muitos seguidores, ciclana tem muito dinheiro, ela é muito produtiva, tem muitas habilidades, ciclana tem muitos clientes, nossa, fulana é super disciplinada, ela tem muita disciplina. Olha, ciclana é recheada de beleza, mulher bonita, tem muita beleza. E aí a gente acaba associando o valor e relacionando o valor com o tamanho. Então, a fulana tem muitos seguidores, logo ela tem muito valor, ela é muito valiosa. E aí quando a gente olha aquilo, a gente percebe que a gente não tem muita coisa ali não. E aí o que a gente fala pra gente mesmo? A gente acaba ferindo a nossa autoestima quando a gente alinha nosso valor dentro dessa perspectiva. E a gente faz isso diariamente. Sabe quando? Vou te lembrar. Quando você abre ali o Insta, ou então o status do WhatsApp, e rapidamente você dá uma checada e chega a uma conclusão. Eu não sou tão ... como a fulana, logo não sou tão valiosa assim. Vamos preencher essa lacuna agora. Eu não sou tão disciplinada, tão focada, tão habilidosa, tão calma, tão vendedora, tão comunicativa, tão organizada, tão bonita, tão magra como a fulana. Logo, não sou tão valiosa assim. E a gente sai desse momento aí do celular, de olhar o Instagram, de olhar o WhatsApp, com um sentimento de baixa autoestima.
aos poucos isso vai minando nossa autoestima. E talvez você chegou aqui já com ela no pé. Mas hoje é dia de resgatar essa autoestima. Vamos lá? Vamos resgatar essa autoestima, vamos repensar, reavaliar e entender e relembrar aonde está o nosso valor. Porque a gente descobrindo qual é a fonte, o que sustenta a nossa autoestima, a gente pode sempre, quando encontrarmos com baixa autoestima, retomarmos para lá, voltar para a base que sustenta, ou que deveria sustentar a autoestima de toda mulher cristã. E a gente começa lá em Gênesis 1:7, que diz que fomos feitos à sua imagem, nós somos criaturas feitas à imagem de Deus. Nossa, se isso não nos torna valiosa, gente. Em Gênesis 1:31, Deus diz que foi muito bom o que ele fez. Ele já tinha falado, né? Isso aqui que eu fiz foi bom. Terminou o primeiro dia, o segundo dia, isso aqui foi bom. Mas quando ele fez o ser humano, ele disse isso foi muito bom. Deus sabia que o ser humano tinha sido a coroa ali da criação. Em Gênesis 2:7, fala que ele criou com a sua palavra todas as coisas, mas o homem foi feito com suas próprias mãos. Nós fomos formadas por Deus, cada parte do nosso corpo, o olhinho puxado, o olhinho mais aberto, o cabelo, o sorriso, aquele sinal, aquela marca, o estilo de unha, o tamanho do seu joelho, do seu quadril, tudo foi formado pelas mãos de Deus. Deus desenhou tudo isso. O próprio Senhor, nós fomos formadas pelo nosso Deus. Nossa, quão valiosa nós somos. Deus nos lembra também, em 1 João 4:9, que nós somos amadas. E Ele manifestou seu amor por nós, enviando Jesus. Às vezes a gente esquece e muitas vezes a gente apoia o nosso valor em tantas coisas que se não acontecem a gente não se sente valiosa e não se sente amada. Então a gente espera que às vezes a gente apoia o nosso valor naquilo, na produtividade. Então talvez hoje você chegou aqui cansada porque você tem se dedicado muito, se esforçado muito para ser a mãe perfeita. E você não tem conseguido, isso tem deixado você com a autoestima lá no pé, porque você ainda não é a mãe perfeita. Talvez você queira ser a empreendedora de sucesso e você tem buscado isso incansavelmente, mas você ainda não se acha uma empreendedora de sucesso. E aí você entende que você não é valiosa, que você não é amada, não se sente amada. Por quê? Porque o seu valor está linkado a isso. Ou talvez, assim como eu, o seu valor tende a estar apoiado na produtividade. E aí, se seu dia não foi produtivo, se você não está no dia focado, em que você deu check em todos os itens da sua lista, você não se sente amada, não se sente valiosa, você se sente, pelo contrário, no final do dia um lixo, acabada, derrotada, improdutiva, sem valor, sem utilidade. Talvez você tenha apoiado o seu valor em ser uma pessoa agradável, né? Você gosta de ser amável, ter boas relações. E você tem tido alguns conflitos com algumas pessoas, algumas dificuldades em alguns relacionamentos. E você não tem se sentido muito valiosa, porque você não tem tido sucesso nessa área. Eu não sei em que área ou em no que você tem apoiado o seu valor. Mas eu queria te lembrar que o nosso valor e a nossa autoestima, a gente precisa lembrar que nosso valor está nas verdades de Deus. Olha quão precioso essas verdades e que a gente esquece durante o nosso dia. A gente esquece que nós somos criaturas feitas à imagem de Deus, feitas, formadas pelas suas próprias mãos, com um propósito, que somos amadas demais e que Ele manifestou o seu amor por nós quando enviou Jesus. Uma outra verdade se encontra lá em 1 Coríntios 6:20, onde diz que fomos compradas por alto preço e você não fez nada por isso. E que a gente precisa entender que a gente é valiosa na perspectiva eterna, bíblica. Nós somos valiosas e ponto.
A gente não precisa fazer algo. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. E Ele nos formou, nos criou, nos ama, nos amou quando enviou o seu Filho Jesus, mostrou o seu amor. Sem precisar provar, Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho Jesus. Então você é valiosa e ponto. Aceite essa verdade. Diga para você mesmo, eu sou valiosa e ponto. Eu não preciso de eu sou valiosa se. A Bíblia diz, você é amada se fizer tal coisa. Você vai ser querida por Deus se você for super produtiva, se você for uma ótima mãe, se você for uma grande empresária. Não, você é valiosa para Deus e ponto. Isso deve bastar na nossa vida. Isso deve bastar para sustentar a nossa autoestima. Em Mateus 6,26, em Lucas 12,24 também, ele compara com as aves, né? Como, minha filha, pelo amor de Deus, está preocupada. Olha as aves que eu cuido, que eu protejo, que eu provejo, não sei se a palavra está certa, mas que ele provê. E elas nem chamar de filhas ele chama, mas ele faz tudo isso pelas aves, que dirá pela gente? Nós somos muito mais valiosos que as aves que ele criou. Lá em 1 João 3,1 diz que nós somos filhas de Deus. Olha que privilégio, olha que valor nós temos. Nós somos filhas do Rei, do próprio Deus. Olha o valor que nós temos de ser chamadas filhas de Deus, do Deus que criou todas essas coisas terrenas, que muitas vezes a gente mede o nosso valor pelas essas coisas terrenas, pelo que a gente tem, deixa de ter, pelo quanto tem na nossa conta, se não tem. Deus quer, no dia de hoje, nos lembrar e firmar a nossa autoestima nesse pilar que é a sua verdade. A base da nossa autoestima precisa estar sustentada pelas verdades de Deus. E nós somos filhas de Deus. Isso é muito valioso. Ser filha de Deus, que privilégio nós temos de sermos chamadas filhas de Deus, de ter um Pai que nos cuida, que nos ama. E o pai, não sei se você já é mãe ou não, mas provavelmente quem não é mãe é filha. E você sabe que um pai e uma mãe, ele não espera o filho fazer um grande feito, uma grande realização, para então decidir que ama. O pai e a mãe amam e ponto. E mesmo que seu pai ou sua mãe, você nunca tenha se sentido amado, você acha que não foi amada por eles, o seu Pai Celestial te ama e ponto final. Ele não te ama se acontecer X ou Y, ele te ama. Ele é seu pai, ele simplesmente te ama, você é amada sem precisar fazer nada. Você é amada. Lá em Isaías 43, é um capítulo onde fala bastante também sobre isso, sobre além dele ser nosso pai, ele diz que está conosco e que estará conosco para sempre, o quanto nós somos preciosos para ele e quanto que ele caminha junto conosco, não só nos ama, mas está conosco presente. Ele quer ter um relacionamento conosco, ele quer caminhar conosco. Nós precisamos lembrar de todas essas verdades, do quanto nós somos valiosos para Deus. Nós somos muito valiosos para Deus. Porém, lá em Isaías 2:22, a gente precisa lembrar também que nós não somos valiosas porque nós somos super-heroínas e Deus quer que a gente se sinta a rainha do pedaço, a Mulher Maravilha. A gente precisa alinhar também a nossa autoestima e entender que comparado a Deus, o homem é nada, como diz em Isaías 2:22. A gente precisa lembrar também a grandiosidade de Deus. Entender o nosso valor é entender também o tamanho do nosso Deus. Em Isaías 40, ele fala muito sobre essa grandiosidade de Deus, sobre o tamanho dele, sobre que ele é esse criador de tudo. Se a gente acha o universo grande, maior é aquele que criou o universo. Entender e fortalecer a nossa autoestima é também relembrar quem Deus é, o tamanho dele.
Porque se a gente fica só na nossa percepção e nosso entendimento sobre quem a gente é, o nosso valor, a Bíblia fala do nosso valor. Nós temos muito valor. Mas se para por aí, fica raso. A gente precisa entender que quando a gente se compara a Deus e fica raso e fica perigoso da gente se fazer Deus. Poxa, minha autoestima está lá em cima, eu sou a coisa mais importante dessa vida. Não. Deus é a coisa mais importante dessa vida. Eu tenho muito valor. Eu sou muito valiosa. Eu tenho um preço altíssimo. Eu sou uma pessoa muito especial. Eu sou filha do rei. Mas eu sou filha de um rei. E existe um rei. Existe alguém soberano que está acima de mim, que é infinitamente maior que eu. Eu, diante dele, comparado a Deus, eu não sou nada. E isso protege a nossa autoestima. Para que a gente não se perca e não se torne uma idolatria na nossa vida, não se torne o Deus da nossa vida, estarmos sempre bem, estarmos sempre nos sentindo especial ou achando que as pessoas devem algo pra gente, ou achando que a gente é o centro. Não, a gente precisa ajustar isso. Deus quer que a gente esteja bem, Deus quer que a gente viva bem, Deus quer o melhor pra gente, como um pai deseja pro seu filho. Mas a gente precisa lembrar que nós não somos Deus, e muito menos desejar querer ser Ele. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente também precisa lembrar da grandiosidade de Deus. Isaías 40 é um bom capítulo para você ler e relembrar essas verdades. Porque lembrando também quem Deus é, a gente fortalece a nossa autoestima de entender que nós somos valiosos, nós estamos debaixo do Senhorio dele. E quão precioso é isso. A forma como nos vemos, isso impacta infinitamente a nossa vida. Isso impacta diretamente a nossa caminhada cristã. Isso é um outro ponto que a gente precisa ter clareza. Você já parou para pensar no quanto o fato de você se sentir desvalorizada ou com a autoestima baixa te leva a pecar? Você não se sente bem naquele dia, você se sente tão desvalorizado, parece que você fez tanta coisa e você não foi reconhecida no trabalho, você não foi reconhecida pelos seus clientes, você não foi reconhecida em casa pelo seu marido e pelos seus filhos. E o quanto esse sentimento de se sentir desvalorizada, porque você apoia o seu valor nessas coisas, nas tarefas, nos fazeres, enfim, te leva a pecar. Você fica irritada, você acaba pecando, irando e pecando. Você acaba se estressando, ofendendo, magoando com a sua língua. Você acaba tendo falta de amor, falando sem amor, corrigindo sem amor, exortando sem amor. Você perde o domínio próprio, porque você quer descontar aquela sua... Nossa, quem nunca levanta o braço? A gente acaba descontando a nossa frustração desse sentimento de ser desvalorizada no quê? Na impulsividade, na falta de domínio próprio, comendo demais, falando demais, né? Vamos pegar ali um docinho para aliviar essa tensão. E aí, não, me sinto desvalorizada, então eu vou me afogar num balde de sorvete. A gente acaba pecando na inveja, né? Porque a gente acha a outra tão. E principalmente no descontentamento. Tudo isso desagrada a Deus, tudo isso é pecado. E muitas vezes a gente o comete por não ter. Então vamos alinhar uma coisa. O nosso objetivo deve ser ter uma boa autoestima para glorificar a Deus através do nosso bom proceder, como diz em Tiago 3. Então, a gente precisa ter claro esse objetivo da nossa autoestima. Nosso objetivo é, eu quero ter uma boa autoestima. Não é para eu me sentir a mulher mais poderosa do mundo e esnobar e pecar também, né? Por orgulho. Mas meu objetivo de me sentir bem, de me sentir valorizada em Deus e através das verdades dos pilares que a gente já conversou aqui, é para glorificar a Deus através do nosso bom proceder.
Porque quando a gente se sente valorizada, amada, e a gente se conecta com essas verdades de Deus, isso faz a gente estar cheia. Vocês vão ouvir aí uma vozinha no fundo, tá? Meu pequeno tá ali brincando agora. Isso faz a gente ser cheia e faz a gente também, leva a gente a viver de uma forma melhor, ter de fato um bom proceder, glorificar a Deus através do nosso bom procedimento, né? Não é para nos sentirmos invencíveis, superpoderosos, melhor que ninguém, é para brilhar a luz de Cristo. E aí algumas sugestões agora no final, bem práticas, que a nossa ideia é não passar de 30 minutos de podcast, tá? Então vão ser episódios curtinhos aí, não tão curtos, né? Mas algumas sugestões, primeiro pra gente relembrar as verdades de Deus. Então, se quiser salvar esse podcast, né, pra você depois relembrar, ouvir de novo, quando você estiver com a autoestima mais baixa, relembrar as verdades de Deus. Meditar também nessas verdades é algo muito importante, que pode ajudar você a restaurar aí essa sua autoestima que está muito baixa. Espalhar pela casa as verdades de Deus, esses versículos que a gente conversou hoje. E uma outra coisa também, porque a Bíblia fala que fé sem obras é morta, né? Então a gente precisa crer nessas verdades e a gente também precisa pensar assim, como eu me visto ou como eu me arrumaria se eu de fato cresce em todas essas verdades? Se eu de fato estivesse me sentindo valiosa, tão quão a Bíblia fala que eu sou, como que eu me posicionaria? Que roupa eu vestiria? Como que estaria meu cabelo? Então faça diariamente em você algo que quando você olhe, você lembre do seu valor. Porque às vezes a gente crê nessas verdades, mas a gente se olha no espelho e fala, rapaz, aquela filha do rei que eu creio que eu sou, acho que ela foi dar uma volta, não tá aqui não. Eu acho assim que eu sou a escrava do castelo. Isso acontece por aí? Então vamos nos posicionar de acordo com a nossa fé também? Se a gente crê nas verdades do Senhor, vamos viver como tal? Lembre que você é o que a Bíblia diz que você é e ponto final. Não tem justificativa. Todo o resto é ruído. O que você não ouviu na infância é ruído. O que falam sobre você, o julgamento que você coloca sobre você. Ai, porque meu nariz é torto. Ai, porque meu olho é assim. Ai, porque não sei. E é crítica sobre crítica, sobre crítica, sobre crítica, sobre crítica em cima de você. E deixa eu te falar, tudo isso é ruído. Tudo isso é ruído. Você é o que a Bíblia diz que você é. E ponto final. Não precisa de nada para sustentar isso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Todo o resto de opinião dos outros, o que o outro acha a respeito de você, da sua aparência, do seu valor, se você se reconhecem ou não no seu trabalho, na sua casa, o seu valor ou não, não interessa. Isso tudo é ruído. Isso tudo é ruído. Você precisa ter claro e firmado. Nós precisamos relembrar e firmar nossa autoestima nas verdades que Deus já falou. E nós somos aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus diz através da sua palavra. E ponto final. A gente só precisa aceitar isso e viver de acordo com essa verdade. E esse é o meu recadinho para hoje. Que nós juntas possamos lembrar isso, nosso exercício diário, olhar no espelho, lembrarmos. Então, como esse último ponto que eu falei, faça alguma coisa que você olhe no espelho e você, não sei se para algumas vai ser a unha feita, né, estar com a unha feita, comunica isso para você. Você conecta você a essas verdades. Isso não quer dizer que o seu valor está na unha feita ou não, tá? Não quero que você dependa dessa ação para ter uma boa autoestima ou não, tá? Eu tô falando que vai ser o exercício da nossa fé. A gente crê nas verdades de Deus, nós já aceitamos que nós somos valiosos pelo que a Bíblia diz que nós somos. Logo, nós estamos agindo como tal, né? Então, eu vou colocar ali a unha que me faz lembrar que o quanto eu sou valiosa. Ou é um cabelo, ultimamente eu tenho feito uns cachos no meu cabelo, que eu tô me sentindo assim maravilhosa, e que me faz lembrar, ei, verdade, eu tenho muito valor, eu sou muito valiosa pro Senhor, muito valiosa.
E então o que que é? Não sei se é um lápis no olho, não sei se é um corretivo, não sei se é um penteado no cabelo, uma roupa, não sei o que que é. Mas procure essa ação, isso que vai te ajudar a lembrar. Mais uma vez, não é algo para você se apoiar a sua autoestima, porque vai ter dias que você não vai conseguir, né? Por isso que sua autoestima vai estar lá embaixo. Mas é uma expressão da sua fé, tá? É a parte prática do nosso podcast. Eu vou sempre tentar trazer algo prático para vocês, para todas nós praticarmos, né? Então, se edificou sua vida, deixa aqui sua avaliação, seu comentário, o que vocês acharam. Eu estou muito feliz com esse espaço. Faz tempo que eu quero aprofundar em algumas conversas que eu, às vezes, abro lá pelo Instagram, mas hoje em dia é tanto conteúdo raso, né, que eu queria algo um pouco mais profundo, com um pouco mais de tempo. Fazer vídeo no YouTube demanda um pouco mais de trabalho. Eu pensei que até nessa possibilidade, mas a complicação é um pouco maior, o processo de edição é maior, enfim. Eu tô com 2 pequenininhos aqui em casa, enfim, uma outra realidade. Mas espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam. Se você lembrou de alguma amiga, compartilhe com uma amiga. Amiga, olha isso. Vamos lá, vamos juntas resgatar e restaurar a nossa autoestima para vivermos bem, vivermos de uma forma leve, cumprirmos todos os propósitos que o Senhor colocou na nossa vida, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã.